Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês, e o vídeo de hoje é sobre uma das classes que chegou nesse último mês no servidor do LNA, né? No caso vamos falar sobre a dançarina, vamos abordar também um pouco sobre o maestro. Anime, tem muita diferença? Não, basicamente a mesma coisa, tá? Então fica tranquilo, o que você está vendo aqui para dança vai funcionar também para a sua versão masculina, para o bardo, o maestro. Ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é, vamos falar sobre build PvE, build PvP, mais numa camada de suporte, e também uma build de farm, ok? Vou trazer duas propostas aqui para vocês. E antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, me ajuda demais, beleza? Demais mesmo. E é isso. Uma segunda notícia aqui. Estou concorrendo a um evento da Epic Gallery de melhores do ano. Então eu vou deixar aqui na descrição o Discord da Epic Gallery. E quem puder, se puder entrar lá no Discord e votar em mim, agradeço demais. Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Agora vamos voltar. Essa conta aqui é a conta de um amigo meu, tá? Inclusive, muito obrigado. Cieras, mudou de nick de novo, mas é Cieras, ok? Alguns já devem ter visto ele no Improntera 3, que joga com a gente aqui na guilda, na Who Cares. Então, muito obrigado por emprestar a conta e por deixar eu explanar a sua build de farm, de PVP e tudo mais. Bom, vamos lá então. Qual que é... Vou fazer um modelo um pouco diferente, vou fazer uma breve introdução da classe. Essa classe aqui, ela mudou demais o meta do jogo, tá? Mudou demais. Basicamente, com essa classe a gente consegue chegar em lugares que apenas baleias estavam chegando. Me dá um exemplo, anime. Cara, Torre Hard level 60. Difícil pra caramba, velho. Difícil pra caramba. Mesmo com uma PT forte, se não tivesse um baleião ali, um Kraken pra dar aquele push, não ia. Não ia. Tô falando porque eu joguei com várias pessoas aqui nas primeiras semanas da ET Hard e tudo. E assim, pessoas de níveis bem altos. Então tô falando do pessoal tá pareado ou acima do meu power, 760k de power para cima, e era difícil pra caramba. Chegou a Dancer, cara, não tem mais dificuldade, não existe mais dificuldade para se fazer uma ET60. E obviamente isso se aplica a Nightmare, isso se aplica a Freya e todos os conteúdos PVEs que estavam bem difíceis, porque chegou vários conteúdos novos e, na minha visão, a gente ainda não estava tão preparado para receber alguns desses. Então a Dancer veio para suprir bastante essa dificuldade, então ajudou demais. Então, se você está sofrendo para fazer Nightmare, para fazer essas coisas, considere colocar uma Dancer na sua PT, que você provavelmente vai conseguir passar, beleza? Não precisa ser uma Dancer baleia, nem nada disso, não. Precisa ser uma Dancer, vai mudar demais o jogo, ok? Falando em Nightmare, deixa eu aqui, vamos ver aqui, tá? Eu fiz até o andar 13 de Nightmare aqui nessa conta, tá? Inclusive, dá um ligue nesse buff aqui, ó, nesses traits que eu peguei aqui. Você tá maluco? Olha essa PDF aqui. Isso aqui é uma coisa linda. Na minha conta mesmo eu não consigo pegar. Mas enfim, não vem ao caso. O que eu queria mostrar para vocês? Estou com 66 de PEN, 88 de réis e fazendo tranquilo o andar de 11 até o 13 da Nightmare, tá? Geralmente na PT tá
eu de bioquímico, né, com a minha conta de bioquímico, que bioquímico quem se joga sabe que não tem um DPS tão bom olhando para o PvE. Tem o Lannister, aí tem um Priest e mais um DPS. Aí vem Sorcerer, vem Bio, vem um SC, aí é variado. Geralmente a gente vai com uma comp mais ou menos assim. Tranquilo para passar a torre, tranquilo para fazer até o 13. Não tentamos ainda o 14, até porque acabou nossas tries. Essa conta aqui ainda tem 2 tries. Vamos ver se rola de fazer um 14 ou um 15 hoje para pegar o First Clear. Mas a princípio é isso, tá? Uma conta uma classe muito forte, tá bom? Que vai ajudar tanto nos conteúdos PvE quanto no conteúdo PvP, tá? Tem que ter, não tem como. Considerem, a gente fez essa mudança, tá? Sieras jogava de SC, mudou, tem 2 dias que ele mudou para dança. Vocês vão ver que ainda tá faltando coisa na build que a gente só vai conseguir ajustar semana que vem e ao longo das próximas 2, 3 semanas para ficar 100% buildada ali para suporte e tudo. Então a gente fez uma virada muito grande. A gente saiu da classe DPS mais roubada que tem atualmente, que é o SC, para Dancer. Então, assim, se deu certo nessas condições, acredito que se você está em dúvida, será que eu viro, será que vai ajudar? Só vai, porque vai dar muito certo, beleza? Bom, então vamos lá. Essa conta aqui, como é que ela tá? Vamos falar rapidamente da conta e aí a gente pula para a build. Vou começar falando da build de PVP. Deixa eu mudar aqui para a build de PVP, quase 700k de pau. Acho que se apertar uns parafusinhos ali, bate 700 mais. Tá faltando Esmeralda ainda, tem muitas coisas que a gente ainda precisa pegar para deixar a Dancer 100%, mas vamos lá. Essa conta, como é que ela tá? Aproximadamente 700k de power. As penas de ataque estão dessa forma, tá? Então, uma Day, uma Time, uma Light, uma Dark, uma Truff. As de defesa já estão melhores, né? Então a gente tem aqui repara que é um combo de 15 penas LDs. Por que 15? Porque são 2 penas LD, uma Light e uma Dark na de ataque e uma Dark na de defesa, totalizando aqui 15 penas brancas. Então, para as de defesa, todas estão aqui no 20, tá? Todas também, a Nature e a Divine também. Repara que aqui já estão com Breakout, né? Que foi feito, chegou no nível 20, a gente pode fazer essa nova mecânica aqui, que aumenta mais ainda os pontos, ok? Então, em relação à pena, tá dessa forma. Em relação a refino, a estátua, está desse jeito aqui, tá? Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Nebula. Nebula aqui no caso a gente usa esse aqui, do Himbard, ok? Que ele basicamente vai incrementar seu heal down, ele vai te dar P-Attack, Move Speed, P-Attack Flat, ok? Então isso incrementa a nossa cura também. Aqui não faz muito sentido ter alguns... como é que eu chamo isso aqui? Alguns nebulas de ataque, né? Por exemplo, esse aqui, porque o intuito não é, de fato, dar dano. Pelo contrário, o intuito é dar muito CC, muita condição de jogo para o time e cura. E também res e tudo mais que uma Dancer faz, ok? Mas o principal nunca vai ser dar dano. Então, tanto que na build de PVP e PVE de instância, você não vai jogar como DPS. Dá para fazer? Talvez dê, talvez. Mas não vai ser tão efetivo, tá? Mas talvez se você for uma baleia, você consiga carregar alguns conteúdos PVE, algumas instâncias como DPS.
não faz muito sentido para mim, mas não vou dizer que é impossível. Bom, Nebula tá dessa forma, quem quiser seguir tá bem legal, tá com uma disposição bem legal, tá? Então tá bem atual mesmo, atualizado aqui já considerando o Doran, com certeza não ignorando aqui Mago, Sorcerer e Shadow Chaser, né? Também temos aqui um pouco de Bioquímico e é isso de Nebula. Deixa eu ver o que mais. Soul Force, uma Soul Forcezinha ainda está no começo aqui, a Soul Force, a construção de Soul Force. O Leather é uma coisa bem à parte, eu ainda acho que está muito difícil, mas acredito que nos próximos meses as coisas tendem a ficar melhor. Deixa eu só tomar um gole de água aqui. Pois é, tá muito difícil fazer Leather. Eu mesmo, se fosse com a minha PT, meus amigos mais próximos que estão com contas bem fortes, a gente chega ali num 6 chorando, entendeu? Às vezes a gente passa, faz um set incompleto e olhe lá, tá? Então a Leather tá bem difícil, tá bem sofrido mesmo. Bom, deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Sigil, redução, PVP. Pro PV, vai com a mesma build. PVP de Sigil também, full redução. Se é suporte, não tem porquê você se preocupar com dano nesse caso. Na de farm, eu vou até mostrar uma outra proposta aqui de Sigil, mas a princípio, build PVP, build PV instância, suportezão. O que daria para fazer aqui para melhorar? Com certeza trocar essa aqui, apesar de você abrir mão do shield, que é bom e tudo mais, eu sei. Ela dá só 260 de PVP Reduce, então você poderia pular para uma outra amarela, chegando a 480 total de PVP Reduce, ou uma roxa, chegando a 400 de PVP Reduce também, tá? Então repara que aqui Sears está realmente subindo, então imagino que ele está fechando essa, em seguida ele vai fechar a Shift Breakout e deve começar a trabalhar numa terceira roxinha aqui para incrementar o PVP Reduce. Bom, de sigil ativável, você vai usar a Romantic, tá? É o que está tendo por enquanto, ok? E de sigil é isso. Vamos lá, deixa eu ver. Montaria, vamos ver como é que tá a montaria daqui, os equipamentos. Dano, já está no nível 2. Aqui é um pouco de herança do SC, né? Atualmente não faz sentido esse dano, mas como já tinha e como você não consegue desfazer as coisas aqui, então é isso, vai ficar. Mas a Dancer se beneficia desse ataque, desse PDMG aqui para incrementar, e obviamente do HP para incrementar a sua cura, ok? A de defesa está um pouco mais atrasada, mas está subindo aqui, já liberou, vai subir até o 29, vai fazer a quebra de novo dele. Eu acredito que semana que vem isso aqui já está pegando 50 de PVP Reduce a mais aqui. Fora isso, excelente defesa, excelente MDF, PDMG, MDMG Reduce, tudo isso aqui você usa demais. Essa aqui é muito boa, tá? Ela é meio coringa, ela vai dar redução, ela vai dar dano, ela vai dar PVP Ward, HP Percent, muito boa. E essa aqui tá um pouco atrasada, tá? Tá um pouquinho para trás, mas não é nada de, meu Deus, não dá para recuperar, não. Tá tranquilo. Dá para incrementar esse aqui e aqui basicamente você vai ganhar coisas relacionadas a PVP Ward. Beleza? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Nexus. Vamos falar do Nexus e aí a gente já começa a entrar numa build, a falar da build mesmo. Então vamos lá. O Nexus. O que não deu para fazer essa semana aqui? Não deu para mudar as pecinhas vermelhas para verde. Então, como a gente está num processo de saindo de SC e indo para Dancer aqui nessa conta, e a gente não tinha muita coisa planejada lá na PT, então aconteceu a gente fazer isso meio na correria. Então, para a próxima semana, provavelmente a ideia é que tenha
14 peças verdes, tá? Então a gente vai suitar e 7 peças vermelhas. Anime por quê? Basicamente porque essa classe não é feita para dar dano, tá? É isso. Se você quer dar dano, principalmente no PVP, de Dancer, abandona, vai jogar de outra classe então, vai de DPS, beleza? Mas basicamente é isso. O que a gente tem que fazer aqui na Shards, conseguir 2 pecinhas tipo E verde, tá? Fazer a transferência aqui, né, dos tiers, e aí a gente passa para uma comp de 14 amarelas, focando redução, 14 verdes, focando ali cura, PVP Ward principalmente e tudo mais, e vai sobrar 7 vermelhinhas, e é isso, ok? Das skills para build de PVP, eu diria que essas 3 aqui, ó, Freak Shield, level 10, quando você... Quando os aliados estiverem, os aliados estiverem protegidos aqui pela canção de Frigga, vai aumentar a redução de dano. Temos também o Power Song, que é legal, que vai dar um burst, né, também de ataque, M-ataque. Temos essa aqui, que é o Voice of Siren, se eu não me engano, em português está como Canto da Sereia. Acho que é isso, Canto da Sereia mesmo. Pelo menos no Bro era Canto da Sereia. Bom, quando o inimigo estiver sob o efeito de Canto da Sereia ou do Deep Lullaby, né, que é o sono profundo, você tem 10% de chance de infligir no inimigo uma redução física e mágica de menos 100%. Então, por 6 segundos. Então, isso é muito roubado. Então, imagina, você pegou aquele DPS muito forte, bem forte mesmo, da PT inimiga, segurou ele no Canto da Sereia, provavelmente vai ser morte para ele, porque aí o resto do time vai fechar o dano nele, ele vai tomar essas punições aqui de redução e tudo mais, e aí é caixão mesmo, vida que segue. Essas outras duas aqui, essa Signature Tane, o que acontece? O dano aumenta em 20%, tá? Quando estiver usando o Harmonic Riff. E a gente tem um outro que é esse aqui que aumenta o dano mesmo. A cada Reverberation que tiver no field, a skill Severe Hailstorm, que eu acho que é tempestade, não lembro, mas tempestade de alguma coisa, é a skill que dá dano aqui em português, tá? Vai ganhar um adicional de skill damage de 10%, isso aqui é muito forte, tá? Se eu não me engano dá para pôr 3 Reverberations, eu acho que é isso, então é muito interessante. Obviamente que a gente está falando numa situação de eu estou farmando e está faltando um pouco de dano para eu dar HK, tá? Fora isso, não precisa. Então, se você quiser fazer um Nexus único, esse aqui vai atender bem. A gente tem mais um aqui, mais um talento, que é o Power Song. Não, Power Song é esse. Então, deixa eu ver aqui qual que é. Unlimited Impulse. Acredito que é esse aqui mesmo. Tá, esse aqui vai aumentar o dano de Harmonic Riff. Então essa, na minha visão, é que dá para você deixar de lado ali. Anime, eu quero fazer uma parada só PVP. Então tem aqueles talentos básicos que são interessantes, tá? Então tem uns que dão redução, dá defesa. Então você poderia deixar 3 da classe e 2 focando redução, esse tipo de coisa, ok? Tem uma que dá 5% de redução, se eu não me engano. Muito boa, inclusive. Bom, falamos aqui da maior parte das coisas. Vamos falar agora do set, tá? Tá com refino excelente aqui. Já consegui pegar o set novo da Season 4. Então, lembrando que aqui está no começo
ainda, então a gente ainda está correndo atrás do 7 vermelho, todo mundo. Aqui já pegou a arma, né? A classe é boneco aqui. O dono do boneco é carregado pelo RNG, né? Então tem muita sorte. Aí fica fácil de jogar. Mas estamos na luta aí pelo 7 vermelho. Ainda não tem os 2 acessórios vermelhos da Freya. Então a gente está falando basicamente, quando a gente fala que não tem os 2 acessórios, se você é DPS, quase 500 de PVP damage perdidos ali, porque você ainda não tem os acessórios vermelhos. Se você é suporte, quase 500 de... até 500 de PVP reduce. Então, assim, é muita coisa. Então, só nos acessórios está faltando bastante coisa. Mas temos esses 2 acessórios amarelos. E qual que é a build que estão nele? Que está sendo usada nele? É o Run Stone. Por quê? Porque ele é mais voltado ali para HP, VIT, redução, esse tipo de coisa. Então tá usando 2 dele, tá? Na build de PVP. Na de PVE você pode mudar para um caos ali para dano. Lembrando que, repara que aqui está usando 2 colares. 2 colares funcionam com esse item, funciona com Harmony, funciona com Caos. Funciona com alguns outros, Bradium, etc. Funciona com tudo que não tiver combo, tá vendo? Então todos que tem aqui 2 peças, 7 effect, isso aqui só vai funcionar, você só vai conseguir ativar esses efeitos se você tiver um brinco e um colar, tá? Pode ser de cores diferentes, mas para ativar um set, brinco e colar, beleza? Lembra disso, não esquece não. Build do set divino aqui, do set da NT, atualmente o set Goibin. Anime, tem algum set novo que é bom? Esse Hendrig, ele é bom, bem interessante, vale um teste. Esse Alvitir, diria que ele é bom, que vale um teste também. Então façam seus próprios testes com as suas PTs individualmente, ok? E é isso. De arma, tá usando o Crimson Butterfly, tá? Então tá usando essa aqui, é a arma da build. E de 7 é isso. Encantamento, como a gente está olhando aqui para PVP, minha sugestão é redução mágica na capa, que é o que dá para pegar na capa, tá? Você daria conta de pegar Vitality Burst, mas eu não recomendo. A classe já pega bastante HP e é legal destacar também um pouco de redução. Na bota, redução física, beleza? A armadura não tem nenhuma redução nem física nem mágica, então você pode pular aqui para um Vitality. Ah, eu estou fazendo uma build de Crit Res, então você pode tentar aumentar o seu counter crítico, tá? Então aí já é muito pessoal, mas basicamente coisas que te deem redução. Boca e face, Def MDF ou Def Def, aí vai muito de como está o seu servidor, tá? Aí você tem que investir baseado nisso. Eu não mudei para as cartas, deixa eu mudar para as cartas de PVP. Acabei de ver ali. Encanto do Hatch, não tem para onde fugir. PVP, tô jogando PVE, então escolhe alguma coisa para o PVE, mas armadura tem PVE resiste, back tem PVE resiste, se eu não estou enganado, tem. Mas para PVP aqui, focando em PVP reduce mesmo. Esse PVP 7 está bem bonito, inclusive. Deixa eu ver o que mais. Bom, falamos do 7. Falamos dos acessórios da Freya, então ok, falamos da build, não estou esquecendo nada disso. Vamos falar das Smeldons. Então se você for aqui no sugerido, você vai ver que tem aqui o Gift of Loot, o Encore Concerto, o Sonic Protection e de fato essas 3 são muito boas. Tem mais alguma que eu colocaria aqui? Tem sim, deixa eu ver como é que eu vou chegar nela. Eu acho que se eu vim aqui, vim em reset, repara que ainda tem Smeldon de Shadow Chaser aqui, tá vendo? Evasive Mend, o Heart of Rogue, mas vamos lá. Skill Preview,
qual que eu falei? Sonic Protection, beleza, tá até como sugerido. Encore Concerto também, porque ele aumenta a duração do encore ali, então quando você termina a música ela ainda vai durar mais um pouquinho, tá? Muito, muito core. O Gift of Lute, com certeza também, muito bom. E eu colocaria também a Fantasy Concerto, porque ela dá um stack adicional aqui de Fantasy Note, aumentando o seu P-Damage e seu Reeling Downing. Lembrando que P-Damage e ataque vai aumentar a sua cura, então faz total sentido. Bom, deixa eu tomar mais uma água que a gente já está chegando nos 25 minutos ou mais. Vou fazer uma pausa rapidinho, tá? Rapidinho. Tempo de eu pegar uma água ali, já volto. Vou trazer uma propaganda da App Gallery para vocês e já voltamos. Valeu! Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origin. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei e por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origin para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso no preço final da coisa sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos lá. Vou parar exatamente de onde eu estava, hein? Que eu estava bem aqui, então vamos continuar. Já falei das Smeldons principais, né? Então vamos repassar aqui Fantasy Concerto, Gift of Lute, Encore Concerto, tá faltando mais uma, Sonic Protection. Anime, o que mais dá para pegar daqui? Que seria muito bom para PVP, para combar. Se você conseguir combar uma Holy Light com uma dessas quatro aqui, das Experts, né, da classe, excelente. A Holy Light vai dar uma redução de dano aqui, vai te dar um shieldzinho. Apesar dela aumentar o dano, nosso foco no aumento de dano, ela também te dá um shield, e quando esse shield é quebrado, ele aumenta a sua redução de dano, tá? E esse shield volta a cada 15 segundos. Então, muito core, Holy Light. Tem alguma outra que daria para combar também? Com certeza, Muscle Block, tá? Quando seu HP estiver acima de 80%, você vai ganhar redução de dano em 15%. Muito boa também. Então, essas duas você consegue combar com essas aqui também. Então, a gente tem aqui 4 mais 2, a gente já chega em 6. Então, já é questão de sorte. Healing Done, com certeza funcionaria. Então, se você conseguir uma Healing Done com uma Fantasy, só vai, só usa. Conseguir uma Gift com uma Holy também, só vai.
Basicamente é isso. Aqui a gente ainda vai ter que passar por alguns resets, né, e tudo mais, então vai levar algum tempo, mas está no caminho. Bom, falamos de Verus, falamos de equipe, de Nexus, de Nebula. Agora, esta é a build sugerida, ok? Uma build que você vai encontrar aí várias dancers usando. Poderia ter algumas variações, poderia investir, tirar um pouco de int, investir um pouco de luck para pegar um crit, res, etc. Assim, talvez investir um pouco de força. Eu não faria esse investimento, mas sim, poderia, ok? Aí fica muito a critério de cada um individualmente, ok? Bom, vamos lá. Build. Primeira classe, isso aqui, tem muito para onde fugir, tá? Esses 4 aqui. Segunda classe está desse jeito. Transclasse ficou desta forma, beleza? E terceira classe, focando aqui o PVP e o PV como suporte, né? Então, isso aqui não é uma build de DPS, beleza? Então, skills principais aqui que você vai usar, esse aqui, Canto da Sereia, sem dúvida, isso aqui é muito roubado. Tem essa aqui, nossa, essa aqui é roubadíssimo, tá? Ele vai consumir todo o seu Perfect Pitch, né? O que é esse Perfect Pitch? Deixa eu ligar a dança aqui, ó. Deixa eu ver, cadê o meu... Ah, não acredito que isso... Aqui, apareceu, tá vendo isso aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses aqui são os Perfect Pitch. Beleza? Então, repara que aqui nada tá curando 230k. A gente ainda nem terminou a build total aqui disso aqui. Terminou de arrumar o boneco. Mas vamos voltar lá para skill. Então, o que isso aqui faz? Esse é o Canto da Sereia. Ele vai puxar o usuário para perto, tá? O usuário não, perdão. O inimigo numa área, então ele vai... É como se fosse um... Não é um... É parecido com um taunt. É como se você hipnotizasse o inimigo e puxasse ele até você. Ele fica por 10 segundos ali praticamente, 6 segundos sem conseguir fazer quase nada. Vai reduzir o speed, ele vai ser forçado a ir até você. Nossa, isso atrapalha demais. Ainda tem o lance do Nexus que reduz. Outra coisa muito roubada é esse aqui. O que isso aqui faz? Isso aqui é mais situacional, né? Você tem que estar olhando ali no momento que você estiver jogando, mas aqui, ó, tá ativado. Imagina que eu estou numa situação onde todos os meus shields foram quebrados, minha PT está caindo. Eu bato isso, eu crio toda essa área, e essa área, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir 80% do dano final. Então, assim, é muito roubado isso. Tipo, é bizarro. Isso vai ficar por alguns segundos. Em seguida, ela volta usando as outras skills. Beleza? Basicamente é isso de terceira job, skill. Deixa eu mostrar para vocês como que está aqui a barra manual, como que está a barra automática, ok? E basicamente aqui é isso, tá? Bom, galera, vamos lá então. Últimas considerações aqui dessa build. Sem dúvida, a melhor build que tem para a classe da Dancer, tá? Sem sombra de dúvidas. Uma coisa que eu não mostrei para vocês antes de encerrar a parte e pular para o vídeo ali da parte de dano, da build de dano ali, de farm, perdão. Dá uma olhada nesse PDMG Reduce que fica estacando aqui, MDMG Reduce. Ela já naturalmente tem bastante redução. A gente está trabalhando aqui no aumento da defesa e da MDF flat, ok? Ainda não está onde a gente quer chegar, a gente quer bater pelo menos uns 9,5, mas está no processo ainda, então isso vai levar algumas semanas, alguns resets e muita sorte no RNG. HP já está bem legal, 353k fora do PVP. A cura está muito boa também, tá? 240k, uma velocidade muito boa.
Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito debuff, é muito buff. Tem o canto da sereia que vai puxar o inimigo ali, é muito roubado, vai dar esse fascinate aqui. É absurdo, tá? É muito forte. É uma classe que muda completamente o meta e melhora muito a vida do pessoal para fazer PvE, para fazer PvP, tá? Então vale muito a pena ter algumas dançarinas na guilda, sem sombra de dúvida. Vale muito a pena ter numa PT de DD ou numa PT de... PT de DD eu acho que é o ideal ali, ou em PTzinhas para guerra, sem dúvida. Uma combinação com Priest e Dancer dá muito certo, e 3 DPS. Então, estamos jogando assim, vamos testar nessa próxima semana. Sieras mudou para Dancer para fortalecer aí o time, para a gente conseguir jogar contra times mais fortes. Então, acredito que vai dar uma diferença muito boa. E, como eu falei, a classe é muito forte. É possível você vir de DPS e virar ela sem muito esforço, tá? Não é tão difícil. É mais uma quebra ali de coisa acontecendo na sua cabeça. Você deixar de ser DPS para passar a ser suporte. Mas é um suporte tão diferenciado, atrapalha tanto o inimigo, que basicamente algumas instâncias estão sendo passadas bem facilmente por conta da Dancer e muitos inimigos fortes estão caindo por conta da Dancer. Então, assim, se ajuda tanto no DPS quanto um boneco DPS de fato, né? Se atrapalha tanto o inimigo que ele vai morrer mais rápido. Então, é um diferencial absurdo, tá? Uma cartinha que vocês não podem deixar de ter na arma é a Golem, para não quebrar o chicote, tá? Basicamente vai fazer uma diferença bem boa. Não, você tem que estar com o chicote ativo, né, para algumas músicas, então usem uma Golem. A outra você poderia usar uma para aumentar a sua cura, você poderia usar uma de status, você poderia usar uma SK, você poderia usar uma Dark Priest para reduzir a mana dos alvos que você for atacando. Então tem muita coisa que pode ser feito, beleza? Essa é a build de PVP. Agora vamos dar um pulo para a build de PVE. Antes de tudo, perdão, não é build de PVE, é build de farm. Antes que eu me esqueça, encantamento, eu tô aqui, se eu não me engano, tá com crítico, tá? Mas tem gente que põe dano à distância. Basicamente o que vai aumentar mesmo é se você tiver uns encantos de P-ataque ali, P-ataque percente, isso vai aumentar a sua cura. Então, se você quiser ter um filete ali de o P-ataque, é interessante, tá? Mas basicamente é isso de encantamento para arma e acessório. O resto eu passei com vocês. Bom, vamos mudar então para a build de farm rapidinho. Não quero me estender muito aqui, até porque não tem muito o que ser falado. Mudamos para a build de farm, tá? Atributo Dex, não mudou muito aqui. Eu poderia colocar um pouco de luck, enfim, tá? Isso aqui é uma buildzinha bem basiquinha, só pra gente farmar. Então, primeira job tá assim, segunda job tá assim, transclasse tá assim. E terceira job tá assim. Lembrando que agora a gente tem aqui o Severe Hailstorm, tem algumas outras skills. Então, agora a gente não tá focado para suporte. Então, basicamente é isso. De Verus, o que você poderia colocar aqui? Uma Core Overlord, ok? Para aumentar até 50% o dano. Mana Length Reversal funciona. Ranged
PDMG também você usaria aqui, tá? Como encantamento. Então, tudo isso funcionaria legal para aumentar, incrementar o seu dano da Severo Hailstorm. Vamos dar um pulo ali na... Oh, meu Deus, cliquei errado. Ai, cadê? Rapaz... É, não sei por que que não está aqui, mas deveria estar. Mas vamos dar um pulo... deixa eu ver isso aqui. Cara, deu uma bugada aqui. Provavelmente a minha sala de PVP ainda está criada. Será que é isso? É, ó, não tô conseguindo entrar em algumas coisas. Deixa eu dar uma telada pra Frontera. Vamos ver se desbuga isso aí. Bora ver se isso aqui vai resolver. Imagino que sim. Bora ver aqui. Evento. Não. Que doideira, velho. Tá, beleza. Não tem tanto problema. O que eu quero mostrar pra vocês é só ele castando dano. Então, eu mostrei a build, vou colocar ali para ir no dummy e basicamente ele fica castando essa área gigantesca, tá? Então dá para farmar legal, dá para você manter mais de um spot ali com essas caixinhas de som, então o farm é bem decente, é isso que eu tô querendo dizer para vocês, tá? O farm vai funcionar bem legal, vocês não vão ter problema com farm, dependendo da classe que vocês estiverem vindo, vai ser super tranquilo. Coisa que eu não mostrei aqui foi como é que tá o alto. As skills no manual tá assim, as skills no alto estão desta forma, ok? De build de DPS, de farm, é isso. Não tem muito mais considerações, porque você vai usar somente para queimar XP ali. Então, tranquilão, farmar uns monstrinhos para dropar carta também, vai funcionar muito bem. Existe algumas outras vertentes, anime? Existe. Tem gente que joga com o Severo para ficar trigando algumas skills ali e ficar incomodando mais o inimigo, tá? No PVP. Mas aí, né, nessa build, que é uma híbrida disso aqui, não é essa aqui, você abriria mão da redução aqui dos 80%, então não acho legal, tá? Mas existe essa vertente, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu até agora e valeu!